10h05, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição. Energia elétrica, valores, preços, qualidade, existe uma série de fatores e de preocupação do brasileiro com relação a essa questão. Na verdade, em termos de preços, a preocupação vem em todas as áreas, segmentos, produtos. A situação do nosso país ainda, na questão da inflação, há 3 meses de deflação, mas eu confesso que eu ainda não senti no bolso nenhuma diferença em relação à economia do nosso país. E a energia elétrica sempre foi uma questão polêmica, que a gente merece discutir em detalhes aqui no CBN Vale Primeira Edição. E para falar sobre este tema, nós vamos conversar com o Cláudio Salles, ele que é presidente do Instituto Acende Brasil. E, logicamente, a gente vai falar sobre este tema, mas antes de tudo, viu, presidente, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do seu instituto, o Instituto Acende Brasil, qual é a função dele, quais são as ações do Acende Brasil. Bom dia, Cláudio Salles, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN. Prazer é todo meu, muito obrigado. Fico agradecido com a sua participação. Falava aqui com o Marcelo Rocha, sobre a importância do tema para a gente debater o preço da tarifa da energia elétrica e do próprio preço, que é comprado por empresas. Agora, o Instituto Acende Brasil, me fale um pouco sobre o Acende Brasil, qual é o trabalho que desenvolve, quais são as ações, presidente? Com prazer. O Instituto Acende Brasil ele existe há cerca de 20 anos, e é mais facilmente compreendido como um think tank desses que a gente vê internacionalmente, um centro de estudos especializado, no nosso caso, no setor de energia elétrica. O que fazemos é atuar como um observatório do setor. Olhamos as principais dimensões, qualidade do serviço, a tarifa do serviço, os tributos e os encargos cobrados na conta de luz, planejamento de leilões. Sobre cada uma dessas dimensões, nós estudamos com rigor acadêmico e publicamos análises de diferentes maneiras, desde white papers, que são análises mais aprofundadas, realizamos projetos de pesquisa e publicamos tudo isso sempre com o intuito de, dando divulgação a esse conteúdo, que é sempre baseado em dados e fatos, são analíticos e com proposições, tem influência positiva na formulação das políticas públicas do setor. E a questão da política pública do setor ela é fundamental, porque praticamente são os nossos governantes que oferecem essa questão da energia elétrica que a gente recebe todo dia em casa, tudo bem com agências operadoras, mas tem a participação efetiva. É uma espécie de conselheiro para todos que estão envolvidos na questão. É isso, mais ou menos, presidente? Com certeza. Mesmo com modéstia, a gente reconhece os efeitos disso, mas trabalhamos muito. O Instituto é formado por uma equipe que basicamente é constituída por mestres e doutores. Não é o meu caso, eu sou doutor em cabelo branco, mas a minha equipe é toda formada por mestres e doutores, eu sou apenas engenheiro, não segui a carreira acadêmica. Mas, e o que fazemos, levamos para o Congresso, para a agência reguladora, para o Poder Executivo, para o Judiciário, para todos os segmentos da sociedade que regulam o funcionamento da sociedade brasileira, a informação sobre esse nosso setor. O Instituto Acende Brasil, com o seu trabalho, com os seus estudos, seus projetos, buscando aí oferecer informações qualificadas para que a própria sociedade também tenha um conhecimento de todo esse processo de como funciona a questão da energia elétrica no nosso país. Marcelo Rocha. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, viu, Salles? Uma pergunta que eu gostaria de falar para o senhor é o seguinte: nós já temos aí um anúncio de mais um reajuste na tarifa de energia elétrica. Aqui no Vale do Paraíba, cerca de 19 cidades vão ter as suas contas reajustadas. Queria entender do senhor como é que o senhor vê esse aumento dessas tarifas, o que influencia esse tipo de aumento para o cidadão, para que a gente possa entender também, a conta chega, o aumento vem e o cidadão pergunta, por que esse aumento? Legal, Marcelo. Eu vou dar uma resposta, espero que não seja muito comprida, mas eu tenho que começar pelo princípio. Energia elétrica não é um produto como, digamos, tomate ou sapato, uma coisa assim, que o mercado sozinho consegue estabelecer o preço. Quer dizer, você está numa época de fartura de produção e baixo consumo, o preço cai, você está numa época inversa, o preço sobe.
enfim, o mercado sozinho não é poderoso o suficiente para regular o preço da energia. Por quê? Porque ele tem aquela coisa chamada, que os economistas chamam de monopólio natural. Se você é um consumidor, e você é um consumidor novo, e você diz, agora eu quero energia elétrica, você não vai construir, para lhe atender, uma nova rede de transmissão, uma nova usina para gerar energia, uma nova rede de distribuição. Você vai se conectar na existência, né? Então, tem um monopólio natural. Para evitar que haja abuso do monopolista, ou seja, que dada essa circunstância, né, então o concessionário diz, poxa, que beleza, todo mundo só vai poder comprar de mim, então eu vou subir o preço à vontade. Então, para impedir que isso aconteça, é que a tarifa ela é absolutamente regulada, enfim, tem uma agência reguladora para isso, com base na legislação estabelecida para isso, né, e que ela sofre reajustes ou revisões segundo regras pré-estabelecidas, né? Então, mais um passinho atrás, quer dizer, quando a gente fala em energia elétrica, você tem uma cadeia de valor que começa com a geração de energia, né? Enfim, as usinas de toda a natureza, hidráulicas, termoelétricas, solar, eólica, enfim, nuclear, o que seja, né? E a geração de energia é um ambiente de competição. Enfim, no leilão, enfim, nos leilões organizados pelo governo, se estabelece o menor preço. Mas depois você tem o elo da cadeia, que é a transmissão de energia, que traz energia da usina até os centros em que ela é consumida. São essas grandes linhas que vemos geralmente acompanhando as estradas. Isso é a transmissão. Isso é um monopólio natural. E aí a tarifa da transmissão é regulada. Depois, quando essa energia chega perto das cidades, enfim, dos locais em que ela vai ser consumida, né, então tem a atividade de distribuição de energia, né, que também é um monopólio natural e que também é regulado. Quando nós vemos esses reajustes e essas revisões, é o momento em que o regulador, seguindo as regras pré-estabelecidas, adequa a tarifa àquilo que deve de fato ocorrer, permitindo os repasses, enfim, a distribuidora coleta na conta de luz, a distribuidora tem esse papel de ser o funil de entrada do recurso, do dinheiro, né? Ele recebe dos consumidores o valor da conta de luz, estabelecida pela agência reguladora, repassa cerca de 80% do que ele recebe, ele é repassado para geração, transmissão e para os encargos, que são subsídios definidos pelo governo, e retém para seu consumo próprio, seu uso próprio, cerca de 20% dessa receita, dessa conta de luz, que é a média nacional. Muito interessante também, viu, presidente? Nós tivemos aí recentemente uma lei aprovada pelo governo federal, uma lei complementar, que limitou uma cobrança de ICMS no valor de 17% nos chamados bens essenciais, entre eles o combustível, o gás natural e a energia elétrica. Teve essa redução do ICMS e a gente tenta entender também por que há esse aumento, mesmo com essa redução. Se não tivesse feito essa lei complementar, a situação estaria pior, ou o que justifica então esse aumento, mesmo com essa redução? Porque foi vendido como uma grande novidade, uma grande ação para melhorar a vida das pessoas, essa determinação que inclusive o próprio governo do estado de São Paulo também já havia adotado. Isso eu acho que tem que ser celebrado, sim, pelos consumidores, né? Quem tiver curiosidade, lá no nosso site vai encontrar um estudo que nós fazemos sobre os tributos e encargos cobrados na conta de luz. Um estudo que fazemos, temos números desde 1999, fazemos anualmente isso com a colaboração da PwC, que é uma empresa de auditoria, consultoria consagrada, né? Que levanta exatamente o que o consumidor paga na conta de luz, né? De impostos e encargos, incidentes sobre todos os elos da cadeia, geração, transmissão e distribuição, né? O último dado era da ordem de 49% da conta de luz constituída de tributos e encargos. E dos diversos tributos e encargos, o maior vilão, sem dúvida nenhuma, era o ICMS, né? Por que isso? Porque o setor de energia elétrica é um setor muito bem organizado, são empresas bem constituídas, que têm sistemas de controle operacional muito rígido, que fazem a cobrança, que entregam, estão na casa de energia elétrica, na casa de quase 100% da população brasileira, entrega energia elétrica, entrega a fatura, recebe, fácil de arrecadar imposto para os estados e para o governo federal. Isso fez com que crescesse sempre muito a parcela do ICMS que era cobrada na conta de luz. São Paulo não é bem o caso, mas tem estados que cobrava 35%, na verdade próximo de 40%
de ICMS na conta de luz, só o ICMS, né? Então, essa lei foi muito bem-vinda, limitando a cobrança do ICMS na conta de luz ao mesmo padrão, que é 17% ou 18%, para os outros bens que se pagam. Ela entrou em vigor agora em 2017, em junho do ano passado, aliás, junho desse ano, 2022, o 17% estava na minha cabeça. Entrou em vigor em junho desse ano, já está começando a produzir efeitos, mas eu quero destacar que ela tem dois efeitos importantes. Um é simples redução da tarifa, que aqui em São Paulo não chega a ter um impacto muito grande, né? Porque a tarifa cobrada na conta de luz aqui em São Paulo não estava entre aqueles estados que cobravam 35% ou mais, né? Mas tem um outro componente na legislação que foi aprovada, que diz o seguinte: ok, vamos deixar de cobrar o ICMS aqui sobre a parcela da geração e da transmissão de energia embutida na conta de luz, porque o gerador e o transmissor já pagam o ICMS, então não vamos cobrar duas vezes. Então, isso, na prática, é o seguinte: a redução da base em cima do qual vai incidir esses 18%, ou vão incidir esses 17%, 18%. Então, essa redução da base também vai produzir um efeito que só vai ser sensível mais a partir do ano que vem, mas um efeito bem relevante de diminuição da pressão dos aumentos na conta de luz. Tá certo. Em relação a essa questão da nossa... Nós estamos vivendo um momento de deflação em alguns itens, como nós já citamos aqui hoje, nem todos os itens do consumo diário nosso, alimentação principalmente, a gente ainda não está percebendo esse tipo de benefício. Mas ainda fica aquele ponto de interrogação. Nós tivemos essa medida do governo, o senhor elogiou também, do corte do ICMS, e mesmo assim teve esse aumento, né? Aí é uma questão que a gente tenta mostrar de uma forma bem clara para o nosso ouvinte o porquê desse aumento e tentar que ele entenda uma justificativa, né? Se o senhor tivesse que resumir assim para o rapaz mais leigo que a gente possa encontrar na rua, como é que o senhor explicaria para ele? Olha, teve aquele corte de ICMS e teve agora um aumento, né? Como é que o senhor explicaria para esse cidadão o porquê dessa justificativa desse aumento, né, em 19 cidades, por exemplo, aqui do Vale do Paraíba? Legal. Primeiro, esse aumento é diferente para cada concessionária. São 52 concessionárias, cada uma passa pelo mesmo critério, mesma regra, mesma lei, mas produzem efeitos diferentes para cada uma delas, né? Então, o que acontece nesse momento do reajuste? Acontecem duas coisas. A primeira é que, enfim, entendendo que a conta de luz, né, ela é constituída por vários componentes. Primeiro, a geração de energia que é gerada, e ela é contratada nos leilões organizados pelo governo, né? Então, o valor desse contrato é cobrado na conta de luz e ele é repassado para o gerador. A transmissão de energia, também, que é contratada nos leilões organizados pelo governo, a distribuidora coleta isso na conta de luz e repassa integralmente para o transmissor. Os encargos, que são subsídios diversos definidos por lei e pelo governo, né, também são coletados aqui e repassados integralmente. E, por último, a parcela que destina-se à distribuidora propriamente dita, né? No momento do reajuste, e esse momento é anual, acontecem duas coisas. Primeiro, é que é definido quanto que tem que ser repassado para aqueles três elos que eu falei antes: geração, transmissão e encargos, né? Que é repassado integralmente. E segundo, na parte que vai para a distribuição, ela é uma mera correção monetária por um índice, no caso do GPM, né, que é aplicado no valor do ano anterior, e assim mesmo esse GPM diminuído por um fator estabelecido pela agência reguladora, que de alguma maneira transfere para os consumidores os ganhos de produtividade que a empresa vai ter que perseguir para o ano seguinte, né? Então, quando é que vem a pressão de alta? Se teve uma circunstância qualquer, como, por exemplo, a crise hídrica, que levou o custo da geração de energia, como o aumento, a necessidade que o governo definiu de construir novas linhas de transmissão, porque agora a geração de energia no Brasil está muito mais distante, muito lá no Nordeste, etc., tem que trazer para cá onde ela é consumida, né? Os encargos que aumentaram demais, né? Para ter ideia,
do ano passado para cá, o principal encargo, chama CDE, aumentou 54%. Os subsídios aumentaram 54%. Então, essa parcela A, que é quase 80% da conta de luz, tem uma pressão de alta gigantesca, né? A parcela B, não, né? Agora, tudo isso, num panelão só, resultou nesses aumentos que foram retratados aqui. No caso eu consultei aqui os números, no caso da decisão dessa terça-feira, que a ANEEL tomou, para a região da EDP São Paulo, foi um aumento médio da ordem de 8,06%. Né? Sendo que, para baixa tensão, que é onde estão os consumidores residenciais, inclusive, que são a parte principal deles, o aumento foi de 2,35%, né? Na baixa tensão. Nos residenciais, especificamente, só a camada dos residenciais, o aumento foi 2,09%. Né? Então, só mais um comentário. Por que, diante da pressão gigantesca que teve de aumento dos encargos, do custo de transmissão, a transmissão aumentou 23% nesse mesmo período, né? A geração não aumentou tanto, foi 7, 8%. Né? Mas, principalmente, os encargos e a transmissão, que tiveram essa pressão gigantesca de aumento, por que isso não refletiu num hiperaumento no reajuste muito maior do que esse que está sendo? Eu quero destacar duas iniciativas importantes. A primeira partiu da própria empresa. Olha que absurdo. Anos atrás, isso levou quase 10 anos, as empresas, no caso dessa, inclusive, mas quase todas as concessionárias, detectaram que tinha uma imperfeição. Era cobrado um imposto PIS/COFINS em cima, inclusive, da parcela do ICMS que já estava dentro da conta de luz. Era imposto sobre imposto, nós estávamos pagando. Eles entraram com a ação, foi uma batalha judicial gigantesca, até que transitou em julgado, e agora, recentemente, então, as empresas conseguem se ressarcir disso, fazer com que o governo federal, quer dizer, que arrecadou o PIS/COFINS, restitua isso, né? E os valores são gigantescos. E isso não é o dinheiro para a empresa, ele está sendo integralmente repassado para o consumidor, né? Então, nesse reajuste que nós estamos assistindo aqui, cerca de 800 milhões, se não me falha a memória, tem aqui esse número, 831 milhões foram considerados como repasses do governo federal para a empresa, que está, por sua vez, repassando integralmente para o consumidor, diminuindo a pressão do aumento. Então, isso foi muito importante para fazer com que o reajuste ficasse nesses números que nós falamos. Tá certo. E o segundo, só bem rapidinho, para mencionar também importante, quando teve a lei recente para a privatização da Eletrobras, se impôs, parte da lei, algumas obrigações, que o valor adicionado que a Eletrobras ia receber por força dessa mudança, parte dele fosse transferido para abater o custo dos encargos, aquele CDE, aquele encargo gigantesco. Então, isso também foi relevante e foi aplicado nesse reajuste. Em síntese de 15 segundos, o reajuste existe sim, por conta da regra. A grande pressão do reajuste está naqueles repasses, não é dinheiro que vai para a distribuidora, os outros componentes que cresceram, encargos, transmissão e geração, né? Mas isso foi mitigado por essas iniciativas, a principal dela partiu das próprias empresas, mas que agora está sendo revertida em benefício do consumidor. E o consumidor é a parte mais importante, né? Porque é a parte final de todo este processo. E a gente tem, ainda bem que nós temos, né, um Instituto Acende Brasil, que fica atento à transparência, à questão de sustentabilidade do setor elétrico brasileiro. Mas para a gente fechar a sua participação, Cláudio Salles, que é presidente do Instituto Acende Brasil, nós temos aqui 2 minutinhos, né? Logicamente, você está de olho no que as grandes empresas, no que o governo estão realizando, estão fazendo em prol do consumidor. Mas dentro da sua casa, da sua residência, o que o consumidor pode fazer para economizar, para evitar o desperdício também e economizar principalmente em termos na hora de pagar a conta de luz, a conta da energia elétrica, Cláudio? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, e aí vocês ajudam muito nisso, né? Trazendo a informação para o consumidor para ele saber que a energia é um produto caro e os preços sobem na medida em que fica mais cara a geração, etc. Então, é importante economizar, né? Numa residência comum, o que gasta mais energia
são os equipamentos, né? Então, chuveiro elétrico é um vilão importante, né? Vilão do ponto de vista do consumo de energia, né? Então, não vou dizer para tomar menos de banho, mas ficar vigilante, não deixar o chuveiro aberto muito tempo, né? Enfim, abrir o chuveiro e ligar e desligar o chuveiro na medida do estritamente necessário. O uso da geladeira também, quer dizer, pensar antes de abrir a geladeira para procurar alguma coisa, não deixar a porta aberta para ficar pensando, coisas desse tipo. Quem tem máquina de lavar roupa, né, escolher o momento certo e fazer uma lavagem só, usando quase que o total da capacidade da máquina. Se a máquina é para 15 quilos, 20 quilos de roupa, não acionar a máquina para lavar 2 lenços e uma camiseta, né? Esperar preencher a capacidade integral e lavar uma vez só. Então, enfim, é uma atitude constante de vigilância em relação ao seu próprio consumo. Isso tem um efeito sempre muito benéfico, tanto do ponto de vista do dinheiro que tem que sair mensalmente para pagar a conta de luz, como também, extremamente relevante, de não colocar pressão para a necessidade de mais usinas, enfim, de mais geração para bancar, para arcar com um consumo que teria sido desnecessário. Tá certo. Cláudio Salles, eu quero agradecer a sua participação, muito importante e esclarecedora, trazendo à tona um assunto que interessa a todos nós, que é essa questão da energia elétrica. E convite feito para uma próxima oportunidade, voltando aqui no CBN Vale Primeira Edição. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, Cláudio. Obrigado a vocês e seus ouvintes pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil, que faz um trabalho interessante, né? Que fica, na realidade, é uma espécie... Ele citou lá na abertura do programa, é um think tank, que é um centro de estudos, né? É um centro de estudos voltado ao desenvolvimento de ações e projetos para aumentar o grau de transparência e sustentabilidade do setor elétrico brasileiro.